Boa noite a todos. Graça e paz. Você que está conectado conosco aí pela internet, um prazer estar aqui. Ivan, não sou baiano, mas sou filho de baiano. Tenho um pezinho na terrinha. Sou marido de Vera, pai de Pedro, que estão lá em São Paulo, mas de fato eu sou paranaense. Mas meu ministério, a maior parte do tempo, foi desenvolvido na região norte. No Pará foram 15 anos, no Tocantins mais 3 anos. E depois disso nós estamos ali, em São Paulo, na terra da garoa, servindo atualmente, colaborando na Igreja Presbiteriana Central de São Paulo. Não é central porque é grande, não, é central só porque é no centro, tá, gente? Ela é pequenininha, é uma igreja muito acolhedora, é uma igreja que tem uma característica muito diferente, né? Ela é uma igreja multiétnica, literalmente falando, mas nós temos muitos hispanos entre nós, e nós fazemos especificamente um trabalho com crianças que trabalham em prédios, que moram em prédios invadidos em São Paulo. Então, semanalmente, teve uma pessoa aqui da igreja que esteve na nossa igreja e conheceu, eu não me recordo o nome, Socorro, esteve lá, nos conheceu, e semanalmente nós recebemos ali 50, 60 crianças pré-adolescentes, né? E Deus tem sido bom para conosco ao longo desses anos que estamos servindo ali naquela pequena igreja. Essas questões de títulos são muito engraçadas, a gente não leva nada disso quando morre, então pode me chamar de Roberto, não tem nenhuma crise quanto a isso. Mas o grande título é ser amigo de Ivan, então está valendo, né? Então ele quer fazer graça comigo, vou tentar devolver na mesma moeda. Mas é um prazer, hoje eu conheci, revi alguns queridos, né? Ismael, Luiz, conheci o decano, né? Valdemar, eu chamo ele decano porque por causa dos cabelos brancos. Eu gosto muito das avaliações de futebol do Ismael, eu não entendo nadinha, mas acho muito bonito o que ele fala. Ismael não, do Valdemar, né? Nós temos um grupo, é muito, muito legal. E conhecer as pessoas que a gente conversa muito pela internet é sempre muito bom. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 50. Eu vou pedir ajuda aí da projeção. Gênesis 50, no verso de número 20, né? Que vai nos abençoar com um texto que nós vamos usá-lo durante esse período aqui, né? Vou usar esse texto hoje, vou usar esse texto amanhã, domingo de manhã e domingo de noite. Vai ser o mesmo texto, obviamente alicerçando ele em outras partes. Ivan, não perguntei quanto tempo que o pessoal tem aqui para falar, né? Porque se deixar eu vou embora, né? Eu falo mais como da cobra. Oxe, isso é um perigo comigo. Vamos ler juntos Êxodo 50, 20? Gênesis, perdão. Vamos lá? Vocês... Ok. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, misericórdia, fidelidade. Abençoe-nos, ó Deus. Direcione-nos, fortaleça-nos, encha-nos com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Sê propício ao Teu povo, por misericórdia nos use para transmitir a Sua verdade e a Sua palavra nessa noite. Nós oramos assim, agradecidos e Te engrandecendo no nome santo, precioso, maravilhoso de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Dê um salto aí na sua Bíblia e vá agora para Gênesis 37, e deixe o seu texto aberto. Em Gênesis 37, nós vamos dar uma passeada nesse texto, nós vamos caminhar por esse texto ao longo dessa exposição. Eu espero conseguir concluí-la, que ela é um tanto longa, mas vamos trabalhar de uma maneira que nós possamos, ao máximo, né, absorver o que esse texto tem para trazer aos nossos corações. O personagem da história, vocês já perceberam, é José, né? Eu vou pedir aí para um dos diáconos, pelo menos uns 4 copos d'água aqui, não
Embaixo? Ah, que chique, que legal. Obrigado. Não tinha visto. Perdão, irmãos. Perdão, junto ao diaconal, fica parecendo que eles não trouxeram água, pastor, mas está aqui. O personagem é José. A história de José está ali no capítulo 37. O 38 não fala sobre José. Depois você volta a encontrar José de 39 até 45, a história mais direta, e nós vamos tê-lo até o capítulo 50. E não há como negar que a história de José, ela é espetacular. Já virou filme, já virou desenho da Disney, já virou série da Record, né? O pessoal dá uma pichotada ali na série, uma coisa ou outra, bota umas coisas que não tem no meio, mas de um modo geral, o José acabou ficando meio conhecido. As habilidades de José, elas não passam desapercebidas no mundo dos negócios. Ela tem atraído a visão de homens de negócio, ela tem atraído a visão de coaches e etc. Então, de alguma maneira, José é um cara que ele não é conhecido só intramuros, ele acaba sendo conhecido também fora. Ele é incomum, né? Extremamente incomum. E eu quero convidar você a aprender ao longo desses 3 dias que vamos estar falando sobre José um pouquinho mais de um personagem que certamente vai contribuir para a sua história. Mas toda história de sucesso tem um começo. E nem todo o começo é tão glamuroso quanto o final. Quando você lê o final de José, da história de José, você diz assim: nossa, parece que foi tudo mamão com açúcar, né? Só que não, como diriam os adolescentes. Não foi. Obviamente a história é muito, muito maior. A história é toda construída, a história é toda alicerçada. E eu quero convidar você a pensar nesses dias sobre o seguinte: José, da cova ao palácio, uma história escrita pela providência de Deus. Da cova ao palácio, uma história escrita pela providência de Deus. Mas eu quero convidar você a conhecer José. E à medida que eu for falando, ao mesmo tempo eu quero trazer algumas lições para que você e eu possamos compreender melhor essa dinâmica. Volte os seus olhos ali para o verso de número 1, quando diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. A primeira coisa de José, ele tem pai, ele tem uma história. Ele não tem um pai qualquer, ele não é assim uma pessoa que o pai dele era um personagem que não tinha história em Israel. Muito pelo contrário, o pai dele tem história e longa ali naquele contexto. Ele era um menino bem nascido. Ele possuía pai, ele possuía mãe, ele tinha irmãos, ele tinha uma história de pertencimento, ele pertencia a Canaã, aquela terra. Ele era o filho que o pai amava, tinha uma série de coisas envolvidas ali. Então José não era um personagem desprovido de um histórico familiar. Pelo contrário, ele sabia muito bem de onde ele vinha e a que família ele pertencia. Quando nós comemoramos 137 anos de uma igreja, né? Às vezes nós só comemoramos aniversários. Eu não estou criticando essa igreja, é um costume nosso. Nós comemoramos aniversário, mas nós não revisitamos os marcos. Nós não voltamos lá atrás, nós não damos uma olhada e falamos assim: pô, esse personagem aqui, ele marcou a geração da nossa igreja. Esse personagem aqui, ele sentou nesses bancos. Esse personagem aqui, ele contribuiu dessa maneira. Esse personagem, ao longo dessa história, ele é lembrado. Lógico que tem personagens na nossa história que a gente gostaria de deletar. Dá um Ctrl Alt ali, zerar, fala: não, esse não fez parte da igreja. Mas se você olha na história de José, ela é permeada de gente boa e de gente ruim. O pai não tinha um dos melhores históricos, até Deus encontrá-lo e transformar.
Então você olha para José, a primeira coisa nesse conhecimento de José, ele tem uma família, ele tem uma história, ele tem um pertencimento, nós sabemos de onde José vem. Mas o texto prossegue, e a história começa assim: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava o rebanho com os seus irmãos. Uma característica interessante, muito simples de José, é que ele tinha 17 anos, né? Não sei se tem alguém aqui dentre os nossos adolescentes que tem 17 anos. Alguém 17 anos aqui? Alguém nessa idade maravilhosa? Ninguém? Tudo mais novo, só nosso presbítero ali com 17 anos de igreja. Enfim, você vai ter uma idade maravilhosa. Alguém de 17 anos não tem boleto para pagar, não tem preocupação nenhuma. A coisa mais séria que ele faz é acordar, pegar o celular para ver as notícias, ver o que está bombando no Insta e essas coisas da vida. Mas o texto diz que José, 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. José era um menino trabalhador. Né? Nesse mundo chato que a gente vive, que adolescente não pode trabalhar, não sei quem inventou isso, deve ter sido o diabo, né? Que diz que um menino não pode trabalhar. Não estou dizendo que você vai submeter a trabalho escravo, não, mas tem menino que não faz nada em casa. Eu sei que não é o problema dessa igreja, graças a Deus, mas lá na minha tem umas criaturas engraçadas, né? Que se pedir para fritar um ovo, se botar água no fogo é capaz de deixar queimar, porque não sabe nada, que não sabe lavar uma louça, que não sabe varrer uma casa. Aí fala assim: ai, pai, mãe, eu queria ser menor aprendiz. Começa aprendendo em casa, lava a louça, lava o banheiro, lava o chão, lava a pia, começa a fazer alguma coisa dentro de casa. Por quê? De repente, José, com 17 anos, ele era um menino trabalhador. A lição básica é: a pouca idade não é motivo para indolência e muito menos para preguiça, né? Eu costumo dizer, né, vou pegar os adolescentes para Cristo agora, que a preguiça de um adolescente, se pegar no jumento, o jumento cai e fica 4 dias de pata para cima, gente. Tamanho é o grau de preguiça desse povo de vez em quando. Tem preguiça de respirar. Se falar que tem que fazer um negócio, meu Deus, é o fim do mundo. Olha, porque o estatuto da criança e do adolescente, fala: meu Deus, quem foi que inventou o bendito estatuto? Não sou contra não, mas o pessoal usa como álibi para ter preguiça. Até isso. Então você vai olhando para o texto. José tinha família, José era um menino trabalhador. O texto prossegue e diz: sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, verso 2, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. A gente poderia dizer que José era um dedo duro clássico. Não, José não era um dedo duro clássico. José, ele acompanhava os irmãos, ele trabalhava com os irmãos, mas a pouca idade não era um motivo para ele fazer vistas grossas para os erros. E a integridade dele começa a ser manifestada aqui. A integridade dele, de José, começa a ser manifestada desde cedo. E isso vale para qualquer um de nós. Eu me recordo, uma vez nós vivíamos uma fase muito difícil na nossa família, assim, aquela época que dinheiro era coisa rara em casa, e a gente ia juntar, minha mãe guardava moedinhas, e ela falou assim: vai ali na vendinha, tempo das vendas, né, e troca essas moedas, porque ela precisava comprar um negócio. Lá vou eu, espertamente, guardo uma moedinha no bolso. Troca as outras moedas. A menina conhecia minha mãe, perguntou: quanto tem aí? Eu falei: tem tanto. Ela nem contou. Minha mãe tem meio metro, pernambucana, braba que só. E aí, lá vou eu para casa, chegando, contando a vantagem de dizer assim: eu guardei uma moedinha. Para quê? Eu não apanhei não, escapei aquele dia, mas ela me fez voltar. Volte lá, devolva essa moeda, entrega essa moeda, porque ela não é nossa. E lá vou eu. Aí bolei uma historinha de menino, contei uma mentirinha, e disse: caiu aqui. A menina também não fez nem caso. Tá bom, então tá bom. Porque integridade é algo que tem que ser construído
quando ninguém está vendo, né? Na frente de todo mundo não é difícil ser íntegro, não é complicado. O problema dos filhos de Bila e de Zilpa é que o pessoal pintava o 7, desenhava o 8, estava com 9 na cabeça, e José olhava aquilo e falava: não, peraí, pai, esse fizeram isso, fizeram aquilo, Eu não estou dizendo que você tem que ser um alcagueta, ou um dedo duro, ou um X9. Mas tem coisas que você e eu não podemos fazer de conta que não acontecem. Tem coisas que você não pode fazer vista grossa. Tem coisas que você e eu precisamos olhar para a palavra e nos sermos regidos por essa palavra. No caso de José, ele tinha o quê? Ele era de família, ele era trabalhador e ele tinha idoneidade na sua história. O texto vai prosseguir. Mas o verso 3 vai dizer o seguinte: ora, Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talá de mangas compridas. Aqui nós vamos ter o começo da encrenca, nós vamos ter o começo do problema. O pai, um homem velho, que talvez não tivesse mais esperança de ter um filho, ele vai e é pai, ele consegue gerar um filho na sua velhice. Ele vai gerar outro depois, que é Benjamim, mas ele não tinha mais esperança de ser pai, e ele se torna pai. E de repente, ele pega esse menino e começa a amar mais do que todos os outros filhos. Faz uma veste, tá lá, algo meio espalhafatoso, meio colorido, diferente de todos os outros filhos. E aqui nós começamos a aprender mais uma lição nesse texto, que amor e parcialidades são coisas bem distintas. Não tem nenhum problema em amar os filhos, mas tem problema em ser parcial. E o pior, o seu filho vai sacar que você gosta mais do outro filho. Não vem com essa história: não, mamãe ama igual. A gente disfarça mal e mente mal. E Jacó não era diferente. E ele amava mais o irmão, ele amava mais os filhos. A parcialidade de Jacó vai complicar a vida de José. Você fala: não, pastor, a gente ama igual. Queridos, presta atenção em como você lida com seus filhos. Ninguém está dizendo que você não ama. E às vezes você ama porque aquele filho é um filho tranquilo, é uma filha tranquila, só dá boas notas e tal, e o outro é meio carga torta, curva de rio, meio complicado, meio tranqueira mesmo. Imagina, a minha casa tinha 4 meninos, né? 4, pensa numa casa com 5 homens e uma mulher, e ela mandava nos 5, não tinha conversa, normal, né? Mas a gente percebia a predileção de mamãe por um dos nossos irmãos. Havia razão para isso. Só que isso, quando chegava num contexto familiar, azedava muita coisa. Aí começam as piadas, né? Ah lá, o queridinho. Nunca ouviram isso? A gente já falou isso. Ah, o queridinho da mamãe, queridinho do papai. Aqui José era o queridinho do papai. E a lição aqui é exatamente essa: amor e parcialidade são coisas bem distintas. Muito cuidado com a maneira como você ama seus filhos. Muito cuidado, porque eles percebem. Eu não estou dizendo que eles estão certos, eu só estou dizendo que eles percebem. Na construção da história de José é importante perceber isso, porque lá na frente isso vai dar maior dor de cabeça. Mas o texto prossegue. Verso 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Vocês nunca tiveram que separar a briga de irmão, não, né? Nunca. Nessa igreja, ao longo de 137 anos, nenhum pai contou para você que separou a briga de menino. E se você prestar atenção na briga dos seus filhos e das suas filhas, muitas dessas brigas estão ligadas a essas questões de predileção. Mas a coisa aqui já estava começando a chegar numa raia de ódio. E ódio é primo de querer matar. Ninguém mata ninguém porque gosta, mata porque odeia. Os filhos, os irmãos odiavam ele. O texto é tão forte que já não lhe podiam falar
pacificamente, não tinha conversa com José. José chegava, a galera mudava de assunto. José chegava, o pessoal saía. José chegava, o pessoal calava. Quando eu olho para esse texto, a lição que emerge é: a parcialidade compromete a relação familiar. A minha parcialidade, você só não vai ter problema de parcialidade se tiver filho único. Porque se tiver mais de um, você tem que cuidar muito disso. Tem que ter muito cuidado com essa relação. E isso aqui já estava gerando todo um clima horroroso no âmbito familiar. O texto prossegue. O verso 5 a 10, que eu quero chamar sua atenção, diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram-no ainda mais. O pessoal já não gostava dele, ele vai e conta um sonho para a turma. Pronto. E diz assim: pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante ele. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seus pais e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ninguém está dizendo que o sonho não é verdade. Ninguém está dizendo que o sonho era mentira. Ninguém está dizendo que o José inventou o sonho. Mas ele vai contar o sonho para a gente que não gosta dele. E quando ele contou para quem gostava, o pessoal também não gostou, que era o pai e a mãe. Mas o pai, mais uma vez, o texto diz que ele considera com ele mesmo. Tipo, vamos deixar como é que está, deixa para lá, é só um menino. O que surge desse texto, meus queridos, é: nem todos os sonhos, por mais verdadeiros que sejam, devem ser compartilhados. Porque muitas vezes são sonhos que Deus está te dando, mas o texto não diz que Deus deu um sonho e quer ele contar para alguém. O texto diz que ele foi chamar, ele falou assim: vem para cá, pensa numa cultura que é patriarcal. Pense numa cultura que o mais novo não tinha o menor valor. Lembra de Davi? Você tem mais algum filho? Ah, tem um menino que ele está ali no campo cuidando de ovelha. Essa era a função do filho mais novo. Ninguém dava muita moral. Hoje a gente também não dá muita moral para o filho mais novo não, mas naquela cultura era pior ainda. E aí eles chamam, ele fala assim para os irmãos: senta aqui que eu vou contar uma história para vocês. Vou mandar em vocês. Deixa eu completar a história. Eu vou mandar em vocês, vou mandar no papai, vou mandar na mamãe. Na boa, quem é que gosta de ouvir um negócio desse? Eu não estou dizendo que os irmãos deles eram pinta-boas. Eu estou dizendo que nem todo sonho, por mais verdadeiro que seja, deve ser compartilhado. O texto caminha. Versos 12 e versos 13. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos os rebanhos em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. 14. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E era interessante que quem queria saber notícias, o José não era um dedo duro por dedo duro. O pai falava: vai lá, vê o que seus filhos estão fazendo, meus filhos estão fazendo, e traz para mim as notícias. Conte o que está acontecendo. Vai lá e me diz o que você viu. E José, o que manifesta aqui para nós nessa fala é que José era um filho pronto a obedecer. José era um menino obediente.
Se no ponto anterior, José é um sonhador imaturo, aqui nós temos um filho que é pronto para obedecer. E essa prontidão dele a obedecer é expressa na fala: eis-me aqui, eis-me aqui. Mais uma vez, filhos são baratos, dependendo da idade deles. O meu Pedro tem 10 anos. Pedro é uma figura. A mãe dele fala 10 vezes. E ele enrola ela. Eu passo assim e falo: Pedro, tá? Que? Sim, pai. Fala, entendeu? Sua mãe precisa falar quantas vezes? Alguém tem algum filho assim aqui? Não? Graças a Deus. Essa igreja é uma bênção, Ivan. Nenhum dos meninos aqui, o pai precisa falar 50 vezes para fazer a mesma coisa, né? Ah, já vou, tem um jazinho, né? Tô indo. Tem o tô indo? Aqui tem o tô indo? Tô indo. Daqui a pouco. Tô chegando. Isso, aquilo outro. José não, José simplesmente diz: eis-me aqui, pai. É para ir? É. A lição que emerge é: a obediência se expressa numa prontidão imediata. José era alguém pronto para ir. O pai falou: você vai? Ele falou: vou, pai. Vai ver o que seus irmãos estão fazendo? Na hora, pai. A história de José vai sendo construída. A imaturidade dele, sim, era um sonhador imaturo, mas era um filho pronto para obedecer. Mas os versos 15 até 17 vão nos apontar o seguinte: e um homem encontrou a José que andava errante pelo campo e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhes o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás de seus irmãos e o achou em Dotã. Meus queridos, se José voltasse para casa e dissesse assim: pai, não encontrei os meus irmãos, eles foram para um outro lugar, o pai não ia brigar com José. Mas José é um menino, ele é um filho determinado em cumprir a missão do pai. O pai disse: vai ver o que seus irmãos estão fazendo. Ele falou assim: estou indo, pai, estou pronto. A lição que emerge é: até que a missão seja cumprida, desistir não é uma opção. Nós vivemos uma geração que as pessoas desistem de quase tudo. A pessoa começa a fazer um curso, desiste, começa a fazer outro, desiste, compra uma casa, desiste, começa a fazer... Você conhece alguém assim? Que desiste de tudo que começa? E a culpa é sempre dos outros? Eu acho essa parte a minha favorita, né? Eu acho que acho que é Sartre que vai dizer que o inferno são os outros. Os filósofos aí me corrigem se eu estiver errado, né? O inferno são os outros. Eu sempre confundo Sartre com Voltaire. O inferno são os outros, a culpa é sempre dos outros. Ah não, eu não dei certo por causa da conjuntura de Saturno com Plutão. Ah, pelo amor de Deus, tudo tem um culpado, mas nunca sou eu. Eu e Davi fomos uma vez entrevistar um candidato para uma igreja, que ela foi legal. Porque a criatura já tinha passado em 4 igrejas. Não tinha dado certo em nenhuma igreja. E a culpa sempre era dos outros. Quando acabou a avaliação, olhamos um para cá e do outro, assim, que hora que ele vai dizer que a culpa é dele aqui? Que hora que ele vai dizer que o problema dessas plantações é ele? Que hora ele vai dizer que ele desiste das coisas na primeira dificuldade? Mas sempre nós temos um culpado, e o culpado sempre é os outros. Quando nós não temos ninguém, a gente fala que é o diabo, né? Só falta o diabo aparecer e falar assim: foi eu não? Não vai botar isso na minha conta não, porque não fui eu. Mas sempre alguém vai querer culpar. Para José, ele era um filho determinado a cumprir uma missão, e até que essa missão fosse cumprida, ele não ia desistir, e ele vai atrás dos irmãos. O versos 18 até 20, lembre-se, eu estou construindo com vocês todo o personagem, eu estou dizendo para vocês quem é José. Amanhã eu não vou repetir quem é José. Vai pessoal, e quem não veio? Assiste no YouTube, né? Por quê? Porque não tem como. 18 a 20, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram para o matar, contra ele para o matar. Olha a situação, irmãos.
Os irmãos não pensaram meia vez. Por quê? Não está perto do nosso pai. Nós vamos matar ele. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, imaturo. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemos numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Quando você olha para essa parte do texto, o que nós temos aqui é que José, ele é alvo de uma conspiração. E a lição que emerge do texto é: mesmo em um ambiente familiar, o mal se faz presente. Não é porque você é irmão que tudo está uma maravilha, está tudo tranquilo, está tudo sussa. Não estava. Os irmãos haviam decidido: nós vamos matá-lo. Você descobre que esse negócio de irmão matando irmão não é novo, né? Caim começou, inaugurou a festa e o povo continuou fazendo. Mas normalmente, inveja está no meio. Um motivo tem. Mas você vai dizer: mas isso é muito fútil, pastor. Eu também acho. Só porque o pai gostava mais dele? Depende da cultura, queridos. Depende de como eles viam aquilo. Nós também não gostamos dessa história. Você e eu também não gostamos. Talvez nós não chegamos à loucura de matar um irmão ou de matar uma irmã. Mas de vez em quando vontade não falta. Se você fala assim: se eu pudesse, né? Tem uns adolescentes rindo ali, deve ter pensado sobre isso em alguns momentos, né? É verdade, gente. Eu não estou dizendo isso aqui, não é dar ideia para você fazer, mas é você olhar que muitas vezes os sentimentos não são os mais nobres contra os seus irmãos e as suas irmãs. O texto caminha. Os versos 21 até 30 vai dizer o seguinte: 21, 22, 29 e 30 diz assim: mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não te tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. E isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. 29. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu, para onde eu irei? O que essa fala é interessante, que há um lampejo ali de bom senso no filho mais velho, até porque ele seria o cobrado pelo pai, ele era o primogênito, na ausência do pai, ele responderia. E ele tenta salvar o menino, não porque gostasse de José, mas porque achou que os irmãos estavam indo longe demais daquela conversa. E o que nós olhamos nesse texto é que aqui José, mesmo em meio a toda essa questão, ele é alvo de uma proteção não esperada. A providência de Deus faz com que o seu irmão tenha um mínimo de bom senso. E a lição que nós olhamos aqui é que Deus nos livra, mesmo quando não sabemos que precisamos de livramento. Se você parar para pensar, do momento que você levanta até a hora que você dorme, quantos livramentos Deus operou na sua vida. Coisas que você às vezes saiu de casa, nem pensou em pedir, e Deus te livrou. José, quando sai de casa aquele dia, não imaginava que os seus irmãos iam querer matá-lo. Não imaginavam que eles queriam jogá-lo numa cisterna. Não imaginavam que o fim dele naquele dia poderia ser um final de morte. Mas Deus, na sua providência maravilhosa, já estava cuidando de absolutamente tudo, porque aquela história de José, ela era regida, ela era escrita pela providência de Deus. O texto caminha e diz assim, que a partir dos versos 23, 24, 25... até o 28 diz assim: mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-lhe da sua túnica, a túnica talar de mangas coloridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna, fazendo vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade.
Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam ao Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Mais um pouco de bom senso aqui em um dos irmãos. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. O que nós temos aqui, de fato, é que José, apesar de não ser morto, ele se tornará vítima da maldade familiar. Ele se tornará vítima da maldade dos seus irmãos, e essa maldade se manifesta de algumas formas. Por exemplo, eles o deixam nu. Eles tiram o quê? A veste talar, a veste colorida que o seu pai fez. Então, eles expõem a nudez de José. Não era tão comum assim. Culturalmente não era algo aceitável. Você vai se lembrar de uma outra nudez exposta quando Noé, lá no início, lá em Gênesis, passa por uma situação um pouco diferente, mas tem a sua nudez exposta. Era vergonhoso, era desonroso. Eles expõem o seu irmão, ainda que tenha sido entre eles, eles o expõem. Mas é uma maldade familiar que o deixa nu e que não se importa em feri-lo. Quando diz assim, lançaram numa cisterna vazia e sem água, gente, cisterna pode ser rasa e cisterna pode ser funda. É um poço. Via de regra, o fundo das cisternas tem pedra. Imagine você nu, jogado numa cisterna. O texto não diz que desceram ele na cisterna, diz que jogaram ele dentro da cisterna. A maldade dos seus irmãos não estava preocupado se ele ia se machucar, se tinha pedra, se tinha barro, se tinha lodo. Eles queriam se livrar dele. Mas essa maldade, ela também fica manifesta porque ela é uma maldade que não respeita os laços sanguíneos. Judá parece bonito ele dizer assim, não vamos matar, mas vamos vender. Dá na mesma quase, porque dependendo do senhor que ele pegasse, ele seria morto em algum momento, seria abusado em algum momento. Aquela família, aqueles irmãos não estavam nem aí para laços sanguíneos. E aí você vai olhar e perceber que não há limites para a maldade humana, seja fora da sua família ou dentro da sua família. Gente ruim tem em qualquer lugar. Gente ruim tem de estar dentro da sua própria casa. Basta você dar uma olhada no ambiente que a gente vive de vez em quando. Mas o texto prossegue. Verso 31, 32, 33 até o 35 vai dizer o seguinte: então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-no levar a seus pais e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Não é a túnica do nosso irmão, é a túnica do teu filho. Presta atenção no tom. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então José rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. O que você vê aqui é que José, ele se torna agora... Antes, ele se torna o quê? Um alvo da maldade, uma vítima da maldade familiar. Mas, por outro lado, ele vai ser um motivo de dor para o seu pai. Uma dor que é provocada. Essa dor é provocada pelo quê? Essa dor é provocada pela mentira dos seus irmãos. Tomaram a túnica de José, mataram um bode. Isso foi uma ação premeditada. De vez em quando a gente se assusta
quando assiste a esses programas de fim de tarde, né? Cidade Alerta, eu não sei como é que os nomes que tem por aqui, que se chacoalhar o controle remoto sai sangue, né? De tanta desgraça que eles contam ali naqueles programas. E a gente vê aquelas conspirações familiares. Rapaz, a Bíblia é cheia delas. Mentira. Eles mentem. A dor é provocada pela mentira dos seus irmãos. Mas a dor é provocada pela insensibilidade desses irmãos. Vê aí, pai. Vê se é a túnica do queridinho. Vê se é a túnica do seu filho. Que por sua vez, essa dor é agravada porque o pai tira uma conclusão precipitada e diz: realmente é a túnica do meu filho, um animal selvagem comeu, ele foi despedaçado. É uma dor que é mais aprofundada porque Jacó mais uma vez demonstra toda a sua parcialidade em relação a José, dizendo: rasgou as vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou por muitos dias. Não é que ele não ia chorar, não é que ele não ia lamentar, mas a maneira como se faz é como se todos os outros não existissem. Mas essa dor, ela é ainda mais, ela é acrescentada por causa da falsidade dos filhos. Olha o que os filhos fazem. Levantam-se todos os filhos e as filhas e vão consolar o pai. É a mesma coisa do assassino que vai no velório. Esse é o contexto. E quando você olha para essa fala, para esses textos, qual é a lição que emerge? Simples: um abismo chama outro abismo. Uma situação chama outra situação. E você vai chegar na última parte desse texto, que está no verso de número 36. E diz assim: entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E o que nós observamos aqui é exatamente que José se torna o alvo da providência secreta de Deus. Eu tive que ler um livro uma vez, chamado A Providência Secreta de Deus. Chatérrimo o livro. O autor chama-se Paul Helm. Não leiam, tá? É muito chato mesmo o livro. Bem complicadinho de ler. Pessoal aí que gosta, não chateie comigo não. Mas o livro era muito complicado de ler. Mas o título é bom. O título, para mim, era mais importante que o livro. Porque essa providência secreta de Deus manifesta na vida de José vai fazer toda a diferença. E a providência secreta, meus queridos irmãos e irmãs, começa a se revelar mesmo em meio a eventos trágicos. Via de regra, a gente acha que tragédia, a gente acha que dificuldade, adversidade é tudo desgraça. Isso acontece porque nós perdemos a graça e a capacidade de olhar a providência. José não entendia nada do que estava acontecendo. José não sabia porque ele foi vendido, mas Deus sabia. E quando você volta para Gênesis 50:20, você entende. Na verdade, vós intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para se manter com vida tantas pessoas como se hoje se vê. Essa é toda a história. Essa é a conclusão mais brilhante que esse texto pode nos dar. Mas antes eu preciso saber de fato quem é José. Porque às vezes nós temos uma visão um pouquinho romântica. Nós temos uma visão um tanto quanto superficial de José. Óbvio que eu não explorei, não aprofundei nenhum desses pontos, mas nós precisamos entender. Primeira coisa, José tinha família, José tinha histórico, José tinha pertencimento, José tinha um local que era chamado dele. José era um menino trabalhador. A pouca idade não faz dele um preguiçoso. José era um menino idôneo. Idoneidade não tem idade para se manifestar. José era o queridinho do papai, era verdade. E isso revela a parcialidade que é diferente de amor.
José era odiado pelos irmãos, porque a parcialidade compromete toda a relação familiar. José era um sonhador imaturo, porque contou sonhos na hora errada para pessoas erradas. José era um filho pronto a obedecer, porque ele não hesitava, e a obediência dele era expressa e era imediata. José era um filho determinado a cumprir a sua missão, e até que a missão fosse cumprida, ele não voltaria para casa. José foi alvo de uma conspiração. E aprendam, mesmo em ambientes familiares, o mal se faz presente. José foi alvo de uma proteção inesperada. Deus nos livra, mesmo quando nós não sabemos que precisamos e nem pedimos pelo livramento. José, vítima de uma maldade familiar, uma maldade que o deixa nu, uma maldade que não impede de ferir, uma maldade que não respeita os laços sanguíneos. José, alguém que prova de que não há limites para a maldade humana. José se torna um motivo de dor para o seu pai. Uma dor que é provocada, obviamente. Uma dor que é provocada pela mentira, pela insensibilidade, pela conclusão precipitada que o seu pai toma, pela parcialidade do seu pai e pela falsidade dos seus filhos. E um abismo só chama o outro abismo. José é alvo da providência secreta de Deus, que se manifesta e começa a se revelar, mesmo nos momentos mais trágicos. Queridos e queridas, esse é o nosso personagem. Esse é o nosso irmão, nosso querido José. José vai nos ensinar muito, mesmo sem saber o que estava acontecendo. José, ele é alguém que vai da cova ao palácio, porque a história dele é escrita pela providência divina, assim como a história de vocês, assim como a história dessa igreja. Essa igreja não está aberta por causa de homens e mulheres. Essa igreja está aberta há 137 anos por causa da providência divina, por causa dos milagres cotidianos. Você não veio aqui porque você não tinha outra coisa para fazer. Você veio aqui porque dentro da providência de Deus, Ele escolheu você para estar aqui nessa noite, escolheu você para se conectar conosco no YouTube ou depois para ouvir acerca de alguém que teve toda uma história construída, mesmo sem saber, assim como você, uma história regida pela mão de Deus. Hoje é um dia triste para mim. Uma amiga muito querida perdeu a sua filhinha, Alice. Alice tem, acho que não sei se chegou a ter um mês, desenvolveu um problema de fígado, foi operada e faleceu hoje. Nessa hora a gente não tem palavras, por melhor que a gente seja com elas. Eles estão velando Alice em Redenção, no Pará. E eu estava pensando o que eu podia escrever para aquela mãe. Eu pensei em escrever uma história. Eu gosto de escrever historinhas, às vezes. E eu pensei em escrever uma carta, como se Deus estivesse escrevendo uma carta para ela, relatando como a Alice estava. E eu pensei em começar a carta dizendo assim: Alice chegou hoje aqui. Chegou bem. Ela já está restaurada. Ela já está curada. Alice é uma criança linda. Você vai falar, você ficou louco, você vai escrever isso? Não, não escrevi isso ainda. Mas eu estou pensando em escrever para mostrar para minha amiga querida que a providência de Deus manifesta, mesmo num momento trágico como esse, e de que Ele recebeu Alice no lugar onde não há mais dor, onde não há mais choro, onde não há mais luto, e que a dor dela vai passar, e que um dia ela vai reencontrar a sua pequena princesa Alice. Não sei se vou mandar essa carta para ela,
Mas eu sei que a minha amiga precisa, nesse dia, entender que a providência de Deus se manifesta mesmo em meio a tragédias. Nós cantamos a primeira música, né? É muito, muito legal, muito linda, né? Ele é o leão, ele é o cordeiro, ele é o leão, né? Eu preciso dizer para Alice, para Andréia, que Alice está junto com o cordeiro e o leão, cuidada e apacentada. Assim como muitas vezes nós precisamos, no meio das nossas tragédias pessoais, nos lembrar que nada, absolutamente nada, escapa da providência de Deus. Essa providência secreta, essa providência maravilhosa, essa providência que não escreve certo por linhas tortas, escreve certo por linhas certas, porque foi Ele que escreveu a nossa história. Que Deus nos dê essa graça. E eu quero convidar você para amanhã, para nós continuarmos essa história. Não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigado pela sua presença em nosso meio. Obrigado por cada irmão e cada irmã que adentrou essa casa. Obrigado porque Tu és maravilhoso. Obrigado porque Tu és fiel. Obrigado porque Tu és pleno. Obrigado porque Tu és providente em nossas histórias. Assim como foi na história de José, o Senhor é o Deus da providência em nosso viver. Pai maravilhoso, conduze-nos, direciona-nos, abençoe-nos restante dessa noite, que possamos pensar acerca dessas verdades, e que essas verdades, ó Deus, permeiem as nossas mentes e corações em momentos adversos da nossa história. Nos ensine através da vida de José nesses dias. Oramos, agradecidos e Te engrandecendo, nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.